Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor, pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações de nossas videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Lição 2. A beleza e a glória do culto divino. Vamos estudar nesse trimestre, terceiro trimestre de 2018, da revista Escola Bíblica Dominical, as seguintes lições. A lição 1, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Lição 2, a beleza e a glória do culto levítico. 3, os ministros do culto levítico. 4, a função social dos sacerdotes. 5, santidade ao Senhor. 6, a doutrina do culto levítico. 7, fogo estranho diante de Deus. 8, a sobriedade na obra de Deus. 9, Jesus, o holocausto perfeito. 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. 11, a lâmpada arderá continuamente. 12, os pães da proposição. 13, as orações dos santos no altar de ouro. E a 14, entre a Páscoa e o Pentecoste. Devo informar-lhes que essas lições estão postadas no blog Net Dominical, todas essas lições em vídeo e também em PDF escrita. Você pode acessar na descrição do vídeo o link para ser remetido para esse blog, e lá estão postadas as lições em PDF grátis. E temos as lições da revista Betel também e da revista Central Gospel. Tudo grátis. Nenhum blog, nenhum site oferece o que nós estamos oferecendo. Todas as lições antecipadas grátis. Meus queridos irmãos, a pergunta que ecoa ao longo dos séculos é: o que é o culto divino e como deve ser feito? Como deve ser procedido para agradar a Deus? Nesta lição, vamos perceber, através do livro de Levítico, como se deve cultuar a Deus. O culto no Antigo Testamento. Vamos à definição de culto. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas morais. Aí vem anjos ou homens. Esse procedimento voluntário, amoroso, exclusivo, que se dedica a Deus, é o culto racional. O culto que através da razão se agrada a Deus. Vamos ver na era patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó bem souberam agradar a Deus. O primeiro a proceder
de forma agradável foi Noé. Esses patriarcas não se ativeram à formalidade e ao ritualismo e nem à informalidade. Quer dizer, não é de qualquer maneira, inventando, mas também não se pode ater exclusivamente a formalidades, ao ritual. É um culto amoroso, voluntário, e na era patriarcal nós temos um bom exemplo disso. No período de Moisés, Moisés foi o grande organizador do culto. Ele soube, recebendo de Deus os parâmetros, como deveria ser feito, através do livro de Levítico, expor a forma desejável de se cultuar a Deus através dos sacrifícios, das ofertas, um ato voluntário, amoroso, exclusivo, sem estar preso à formalidade ou à informalidade. O culto, na época de Davi e Salomão, no tempo de Davi e Salomão, o doce cantor de Israel, Davi, pai de Salomão, soube buscar essa cultura de introduzir no templo os instrumentos musicais e a música sacra, inspirado no cântico de Débora e de Miriam. Tanto Davi quanto Salomão souberam aproveitar e, inspirados no que já havia sido ventilado através das vidas de Miriam, que doou voluntariamente e adorou a Deus, e Débora. Essas personagens foram modelos na forma de adoração, e Davi e Salomão introduziram os instrumentos musicais, a melodia sacra, e na consagração do templo se inaugurou a casa de Deus com a sonoridade dos instrumentos musicais. Davi era o doce cantor de Israel que entoava salmos, tocava a sua harpa como ninguém, tinha uma cultura peculiar, e ele aproveitou isso e introduziu no templo, na casa de Deus. Após o cativeiro babilônico, nós temos um povo que foi levado em cativeiro. Judá foi levado em cativeiro no ano 586 a.C., e ali a adoração a Deus, o louvor, foi cessado. No Salmo 137 nós temos um povo triste, abatido no cativeiro, pendurado suas harpas nos salgueiros, que seriam árvores características da região babilônica, deixaram de entoar. Mas quando retornaram do cativeiro, através de Zorobabel, e foram levados novamente para Jerusalém, ali o povo adorava a Deus. Eles, nesse período, começaram novamente a adorar ao Senhor, incentivados por Esdras e Neemias. A síntese desse tópico é: Levítico era o manual do culto no Antigo Testamento. Então, é o manual, o livro de Levítico. Nele nós temos o eixo norteador geral de como agradar a Deus e servindo em espírito e em verdade. Segunda parte: elementos do culto levítico. Os elementos do culto levítico são sacrifícios, cânticos, exposição da palavra, oração, leitura da palavra e a bênção araônica. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Então, o modelo da verdadeira adoração está explicitado na consagração do templo por época de Salomão. Sacrifícios. Salomão valorizou tanto o sacrifício. Por época da consagração do templo, ele sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Veja bem, o quanto
era importante para Salomão os sacrifícios. Aqui nós temos como modelo priorizar a coisa santa. A verdade é essa. E nós temos esta realidade contemplada na vida do rei Salomão, que valorizou tanto numa demonstração de sua ação de graças ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o rei de Israel, segundo a vontade de Deus. Cânticos. Os cantores, os levitas, os músicos foram acionados e, conforme no item anterior vimos, Davi e Salomão valorizaram o ofício santo de entoação de cânticos sacros a Deus. Beleza melódica contemplada por Deus encheu a congregação ou o templo da glória do próprio Deus. Trazendo isso para o nosso tempo, os cânticos são agradáveis a Deus, verdadeiros, que têm a essência do louvor. E aqui nós vimos Davi e Salomão sendo modelos. Os músicos foram introduzidos no templo segundo a visão de Salomão e Davi, seu pai. Exposição da palavra. Veja que logo após Salomão dirigiu-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. Segundo a Crônica 6, de 1 a 13. A palavra exposta trouxe à tona toda a história de Israel na síntese de Salomão, expondo a palavra ao povo de Deus. Oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento, e intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali acorreriam. Segundo a Crônica 6, de 32 a 33. A oração é a chave da comunicação com Deus. É uma via de mão dupla. Numa nós vamos a Deus e levamos os nossos problemas, e na outra ele vem a nós trazendo a solução. O rei Salomão foi um exemplo. Aqui, na consagração do templo, a oração é efetivada na liturgia do culto. Nas nossas liturgias de culto, precisamos ter a oração como fundamental. Ponto fundamental. Comunicação com Deus. Leitura da palavra. Após o cativeiro babilônico, nós temos o exemplo aí no livro de Neemias. O povo se voltou para Deus e ouvia a palavra de Deus, a leitura da palavra, das 7 até meio-dia, em contato com Deus, ouvindo a sua palavra. A palavra de Deus precisa ser lida. A Bíblia Sagrada contém as verdades de Deus. Na liturgia dos nossos cultos, precisamos priorizar a leitura da palavra de Deus. Não se pode fazer um culto sem que a palavra de Deus seja lida. Aqui é ponto indispensável. É Deus falando à congregação. É Deus falando ao homem. E a bênção araônica. Essa bênção é uma forma de o sacerdote abençoar o povo, que era o intermediário entre Deus e os homens. No tempo presente, nós temos a bênção apostólica. Ao cabo do culto, o pastor abençoa o povo, impetra a bênção apostólica. Nós temos no livro de Judas, na carta de Judas, a mais perfeita doxologia neotestamentária, a bênção apostólica. Oh, como é glorioso quando se sai de uma reunião e se sai abençoado. A terceira parte, finalidades do culto levítico. O culto levítico, no Antigo Testamento, tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico, aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Aleluia. Adorar ao único e verdadeiro Deus.
Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Na liturgia dos nossos cultos precisamos adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Não podemos admitir outro Deus. A idolatria precisa ser extirpada do nosso meio. Não podemos criar um Deus paralelo. O verdadeiro Deus é o alvo precípuo da nossa adoração. Reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmava com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Já em seus cânticos, reafirmavam a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal. A reafirmação das alianças no ato da adoração era uma verdade, porque Deus havia feito pactos, alianças com os patriarcas, e agora, adorando a Deus, numa lembrança da sua promessa, porque Deus firmou pactos e alianças com o homem, e quando nós lembramos disso na nossa adoração, nós estamos reafirmando aquilo que Deus prometeu em nossas vidas. Reafirmar as alianças antigas é lançar os olhos no retrovisor histórico do povo de Deus e ver aquilo que Deus prometeu aos patriarcas, aos antigos, aos primórdios, e saber que agora está chegando a bênção. Precisamos ver isto, meus irmãos. Lançar os olhos no retrovisor histórico do povo santo de Deus. Assim como Deus estabeleceu alianças, pactos com os patriarcas, com os antigos, Ele também prometeu coisas indeléveis a nós. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E nós precisamos estar nessa fé. Professar o credo divino. Em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo. Olha aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Deuteronômio 6:4. Nesta sentença resume-se toda a teologia do Antigo Testamento. Que a alegria de Cristo recite a doutrina divina. O nosso credo. Cristo é o nosso Deus, o nosso único Deus. Não existe outro que possa substituí-lo. Aguardar o Messias. No livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte e a ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Não existe outro alvo mais importante do que Cristo. E em todos os sacrifícios, adoração, ofertas, Cristo é o alvo. Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a oferta viva, Ele é o alvo. Aguardar o Messias era uma esperança de Israel. Os reis, os profetas, cantavam em prosa e em verso e decantavam a vinda de um Messias para resgatar Israel. Na liturgia do culto era relembrado. Os olhos eram postos para a frente, na certeza de um dia receber o Messias que viria para a redenção. Meu querido irmão internauta, os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Por isso, deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Isaías 29:13. Então,
Adoremos a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. Romanos 12:1. Depreendemos desta lição que o verdadeiro culto está desprovido de formalidades e de informalidade. O verdadeiro culto não é feito de qualquer maneira, nas raias da informalidade, da invenção, nem também preso ao formalismo ou ao ritual. É voluntário. Aleluia. Vimos isto. Não é uma adoração fingida de lábios para agradar alguém, mas é uma adoração sincera, voluntária, voltada para Deus. Aleluia, que possamos absorver essa lição e aplicar a nossa vida. Está o questionário. Que Deus nos abençoe. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.